segunda-feira para vocês aí. Que bom ter a sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana desde já. E seja bem-vindo, ao nosso devocional de hoje, ao nosso tempo de pararmos, refletirmos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre as histórias bíblicas e sobre o caráter de Deus. Hoje nós vamos aprender que é impossível você ser mais generoso do que Deus. Quando a gente busca ser generoso para com Deus, Deus nunca fica devendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver uma história, nós vamos trazer um equilíbrio para o nosso entendimento de como Deus age com a nossa generosidade, a generosidade de Deus, e tudo isso baseado numa história que nós acompanhamos já há mais ou menos um mês atrás. Nós vimos praticamente essa mesma história, inclusive boa parte do capítulo é meio que uma cópia de um capítulo que nós estudamos mais ou menos um mês atrás, e eu vou explicar já isso para você, mas nós vamos olhar de novo o texto e com uma nova aplicação, um jeito diferente de a gente aplicar esse mesmo texto e outro princípio para a gente aprender com as coisas de Deus aqui. Nós estamos hoje em 1 Crônicas, nós saímos então dos livros que a gente estava estudando, nós passamos vários dias estudando os livros dos reis, 1º e 2º reis, e hoje nós estamos em 1 Crônicas. No capítulo 17, nós vamos passar rapidamente por Crônicas, você vai ver que são só 4 capítulos. Por quê? Porque os livros dos reis, eles refletem muitas coisas que as crônicas dos reis de Israel, as crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas, meio que contam a mesma coisa, ok? Boa parte é repetida, nem tudo, mas boa parte é repetida. Então, nós vamos pegar algumas coisas aqui do livro de Crônicas, dos livros de Crônicas, mas muita parte já foi estudada lá no livro dos reis. Inclusive, é importante que você entenda o seguinte, que nós estamos avançando no estudo da Bíblia, mas nós estamos recuando na timeline da história do povo de Israel. Nós vamos olhar hoje o reinado de Davi. Aí você diz, mas peraí, a gente já estudou Davi, a gente já passou por Salomão, já passamos por todos os reis, Acabe, aqueles reis horrorosos e tal, e todo o declínio da nação de Israel. Sim, porque nós estudamos isso nos livros dos reis, nos contos, relatos dos livros dos reis, ok? E agora nós estamos voltando para as crônicas e as crônicas relatam essas mesmas histórias, nem sempre exatamente a mesma coisa, não é uma cópia, mas são relatos diferentes, escritos por pessoas diferentes, mas muita coisa casa. E como estamos em 1 Crônicas, ainda estamos acompanhando então uma parte da história do rei Davi, ok? E eu quero olhar contigo 1 Crônicas capítulo 17, que é o nosso texto de hoje. O texto de hoje e o texto de amanhã, nós vamos pular amanhã já para 29, então nós estamos avançando rápido aqui em Crônicas. Mas os dois estão relacionados à generosidade e à construção do templo de Deus em Israel, ok? Em Jerusalém. Até esse momento na história do povo de Israel, o lugar de adoração de Deus era o tabernáculo, ok? O tabernáculo era uma tenda. Por que uma tenda? Porque o povo de Israel, desde que saiu do Egito, estava se mudando de lugar para lugar, era meio nômade o povo. E um templo num lugar físico, um imóvel, não funcionaria, porque o povo está se movendo e você tem um imóvel que não vai junto. Então a tenda era desmontada e era levada junto. E o pessoal, onde eles estavam com o acampamento montado, eles tinham ali o tabernáculo, uma tenda, eles adoravam a Deus, prestavam culto a Deus. Quando era hora de ir embora, eles desmontavam a tenda e levavam a tenda junto consigo. Talvez mais parecido hoje com uma tenda de circo que vai de cidade em cidade, e mais ou menos nesse sentido, ok? E aqui Davi já se estabeleceu como rei, está prosperando, conquistou Jerusalém. Essa cidade está se tornando a cidade meio que capital da nação de Israel. E o povo meio que se assentou agora nas suas cidades, nos seus locais, estão plantando as suas oliveiras, os seus vinhedos.
e o povo que antes estava sempre em movimento, agora está se estabelecendo na terra prometida, a terra que Deus prometeu para o seu povo, hoje conhecida como Israel. E é momento, então, de pensar também em um local de adoração a Deus na capital, que seja também fixo, assim como o povo agora não está se movimentando, que possa ser feito um local fixo. E nós vamos olhar a história que acontece em 1 Crônicas 17, mas você, ao ler essa história, talvez você vai lembrar da mesma história que nós lemos há mais ou menos um mês atrás. 1 Crônicas 17 é o texto de hoje. E a câmera travou de novo. Vou precisar ajuda dos universitários aí. Vamos ver se eu consigo reativar ela aqui. Não consegui. Então nós vamos precisar da ajuda dos universitários aí amanhã para ver se a gente consegue consertar ela aqui. Não quer voltar mesmo. Se você comparar a história de 1 Crônicas 17 com a história de 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17. É mais ou menos a mesma história. Muda algumas palavras, porque os autores eram diferentes, mas é mais ou menos a mesma palavra, mais ou menos a mesma história. E nós vamos olhar uma parte dessa história juntos hoje, falando sobre a generosidade de Deus. E eu quero aproveitar, antes da gente ler, para dar um bom dia para todos vocês. Segunda minha folga, não estou ao vivo, mas estamos juntos, aprendendo e caminhando juntos mais um capítulo. Amanhã eu volto ao vivo junto com vocês. Olha só o que diz. Esqueci que a câmera não vai. Você vai ter que acompanhar aí comigo, tá bom? Para ver se você consegue seguir. Enquanto isso, eu vou tentar dar um reset aqui na minha câmera. Vamos ver se eu consigo fazer ela voltar. Olha só, espera aí um pouquinho. Eu acho que eu vou conseguir. Voltamos. Só um minutinho aqui. Vamos ver se ela vai durar muito tempo, mas vamos tentar fazer ficar mais fácil para vocês acompanharem aqui. Pronto, vamos lá. Agora acho que vai dar certo. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Você lembra dessa história? O rei de Tiro, que fez uma aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7, mandou pedreiros e marceneiros e mandou cedro, né, lá da região dele para construir um palácio para Davi. E Davi agora está morando num palácio de cedro. Ele diz: cara, eu estou morando num palácio de cedro e a tenda do Senhor ainda está, né, o lugar de habitação de Deus, de culto a Deus, ainda está numa tenda. Tipo, eu melhorei, mas Deus não melhorou na perspectiva de Davi, né? Não que se pode melhorar a Deus, a gente vai ver isso já rapidamente. Mas ele diz, cara, eu queria fazer um lugar de cedro também para Deus, um lugar bacana para Deus, né? E né, eu queria fazer alguma coisa melhor para um lugar de culto para Deus também. E Natã, a princípio, diz, vai lá, faz o que você quiser, porque não tem nada de errado em você querer uma coisa melhor, né, para Deus. Mas Deus diz algo diferente. Olha o versículo 4 comigo aqui. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, não é você que vai construir a casa para eu morar. Não é você. Nós vamos ver que vai ser Salomão, o filho de Davi, que vai construir. Isso vai se tornar bem óbvio no capítulo de amanhã, capítulo 29. Não tenho morado em nenhuma casa, aliás, desde o dia em que tirei Israel do Egito. Como se Deus morasse numa casa, né, gente? Pensa comigo um pouquinho. Deus é Deus, por natureza, infinito, e não há lugar algum no universo que comporte Deus, né? Se Deus cabe dentro de um espaço de uma casa, então essa casa é maior do que Deus, ok? Então, obviamente que Deus não mora em casa alguma, e aqui Deus vai dar uma perspectiva diferente para Davi, vamos dizer assim, ok? Mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez eu perguntei para algum líder deles, algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não construiu um templo de cedro? Davi, eu não pedi, cara, não estou em falta
Tipo, nossa, vou dar uma ajuda para Deus aqui, né? Porque eu estou num templo de cedro, mas Deus ainda está numa tenda. Vou dar uma força para Deus. Ô, Davi, eu nunca pedi para construir uma tenda de cedro, não estou em falta, e eu só fui de tenda em tenda até agora para acompanhar o meu povo, porque a prioridade do ponto de vista de Deus é estar próximo do seu povo, e não necessariamente ter um mega templo para ele estar necessariamente. Não é isso. E aqui me parece, tá? Que tem um pouquinho de Deus colocando Davi no lugar dele. Davi já tinha crescido, tinha prosperado como rei. E tipo assim, ô Davi, sério? Você acha que eu assim, nossa, eu estava esperando o dia que um rei de Israel decidisse construir uma casa de cedro para mim. Nossa, Davi, olha, eu estava esperando o dia. Ô Davi, vamos entender algumas coisas aqui. E Deus diz, cara, eu sempre fui de tenda em tenda porque eu queria estar junto com o meu povo. Eu nunca pedi para ninguém construir uma casa de cedro para mim. Olha o versículo 7. Agora diga, pois, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você, Davi, das pastagens. Lembra que Davi era um pastor de ovelhas, rejeitado pelos seus irmãos? Onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Olha o que Deus está dizendo, cara. Eu tirei você da pastagem, te fiz o soberano de Israel, que é rei, né? Rei soberano de Israel. Sempre estive com você por onde você andou, inclusive. Eliminei teus inimigos. Vou te fazer famoso e vou providenciar para Israel inteiro uma casa, um lar, uma nação para eles poderem estar, para que eles possam não mais ser incomodados. Então o que Deus está dizendo aqui? Cara, Davi, quando você está indo, eu já estou voltando. Davi, legal, cara, show de bola, tua intenção, teu desejo de me abençoar, de fazer uma coisa melhor, isso é justo, é legal, é humano, e acho que todos nós sentiríamos do mesmo jeito. Então, tranquilo. Mas, Davi, vamos só lembrar. Eu tirei você da pastagem e te coloquei nesse palácio. Quem te colocou nesse palácio não é um Deus necessitado, um Deus que, nossa, estava esperando Davi fazer um palácio melhor, um templo maior para ele. Não, fui eu que te coloquei aqui. Eu estive com o meu povo, eu que estou estabelecendo essa nação, esse território todo, Davi, que você está conquistando, os seus inimigos que estão sendo afastados de você. Davi, tudo isso, quem tem conquistado, quem tem te dado, sou eu. Se nós vamos falar de dar alguma coisa, quem tem dado alguma coisa aqui, sou eu, Davi. E aí ele continua, ele dizendo o seguinte, ó, e não vai parar por aí não. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, vou estabelecer uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você se juntar aos seus antepassados, vou escolher um dos seus filhos para sucedê-lo. A gente sabe que esse cara vai ser Salomão. E eu estabelecerei o reino dele. E é ele quem vai construir um templo para mim. E eu vou firmar o trono dele para sempre. É ele, Salomão, que vai construir um templo para você, não você, Davi. Ou um templo para mim, não você, Davi. E aí, Davi, então, cai em si, e a oração dele, eu creio que é uma resposta a esse ajuste de conduta que Deus oferece aqui. Davi, se alguém vai dar alguma coisa para alguém, cara, fui eu que te dei muita coisa, tirei você da pastagem, te fiz o soberano, afastei teus inimigos, dei essa nação de Israel nas tuas mãos, estou te abençoando, estou te prosperando. E aí Davi cai em si no versículo 16 e diz o seguinte: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família, para que me trouxestes a esse ponto? Olha só. Deus, você tem razão. Eu estou aqui querendo ser generoso contigo, e não há nada de errado nisso, tá, gente? Não tô condenando alguém querer ser generoso com a obra de Deus, com a casa de Deus. Nada de errado com isso. Nada de errado. Mas Davi precisava entender aqui que tudo que ele tinha recebido foi Deus quem deu.
Então, Davi aqui cai em si e diz: quem sou eu e quem é minha família para que o Senhor tivesse me trazido a esse ponto? Deus, foi o Senhor que me trouxe a esse ponto. Se eu estou num palácio de cedro hoje, foi porque o Senhor deu. Se eu estou como rei hoje, é que o Senhor me colocou. Se a minha nação tem estabilidade hoje, é porque o Senhor estabeleceu ela. Se os meus inimigos estão sendo derrotados, é porque o Senhor está derrotando eles. Se a minha nação está expandindo e prosperando, é porque o Senhor nos expandiu e o Senhor nos prosperou. Sabe aquele reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus? Nós vamos ver Davi sendo extremamente generoso no capítulo de amanhã com a construção do templo, a partir desse reconhecimento, desse desejo dele de ser generoso com a obra de Deus. E como se isso não bastasse para ti, Deus, tu falaste do futuro da minha família, do teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor, o meu Deus. Ele diz aí, ó, versículo 20, não há ninguém como tu, Deus. Eu posso até ser um rei famoso, posso até estar prosperando, mas Deus, não há ninguém como tu, Deus. Eu reconheço que é tudo obra das tuas mãos, como o apóstolo Paulo depois vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Davi percebe que o coração dele, que está prosperando, quer abençoar, quer retribuir a Deus de alguma forma. Mas ele reconhece aqui que tudo que ele foi dado foi Deus que deu, e que ele vamos dizer assim, abençoado, né, por ter sido escolhido por Deus para reinar e para receber tudo que ele estava recebendo. Olha o versículo 23. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o seu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se mantenha firme diante de ti. Ele vai falar um pouquinho mais aqui da dinastia de Davi, vai falar um pouquinho mais da família de Davi aqui. Mas, olha só, pois tu, Senhor, abençoas e abençoado será para sempre. O que eu quero que você note nessa história aqui? Davi começa o capítulo oferecendo a Deus, ou querendo fazer para Deus, um templo de cedro. E o que Davi recebe em torno, o que Davi promete para Deus quero fazer um templo de cedro para melhorar essa tenda que é usada para adoração do teu nome, Deus. E Deus, vendo isso, ele coloca Davi no seu lugar, lembra Davi de quem ele é, tudo bem, mas ele não para por aí, não é só um puxão de orelha. Deus também diz: e eu vou te dar uma dinastia, eu vou estabelecer o seu trono para sempre. A gente sabe que de fato Salomão assumiu o trono, depois vários reis assumiram, fizeram presepada, mas então como é que ficou essa promessa de vou estabelecer o teu trono para sempre? É que da linhagem de Davi vem Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina para sempre. Então, a promessa de Deus continuou verdadeira, mas eu quero que você note que Davi está tentando dar um templo de cedro para Deus e Deus está falando de uma dinastia e de estabelecer um trono para sempre. Ora, compara essas duas coisas. Eu quero construir um templo de cedro para Deus em Jerusalém. E Deus está falando: eu vou estabelecer o teu trono para sempre. Tirei você da pastagem, trouxe você até aqui, te abençoei, te dei terras, conquistei teus inimigos e eu vou estabelecer, teu filho vai assumir um lugar, ele vai construir um templo para mim no tempo certo e eu vou criar para você uma dinastia onde a sua família vai reinar. O que eu quero que você entenda nessa história, o princípio que eu quero extrair aqui, tem muito a ver também com o capítulo de amanhã, da construção do templo. É impossível você ser mais generoso do que Deus, ok? Então, o que eu quero focar contigo aqui? Davi queria ser generoso com Deus. Davi queria pegar do melhor aquilo que tinha sido usado para construir o templo do rei. Era o melhor, o cedro. Ele queria fazer algo também tão bom quanto com Deus. Cara, aquilo tão bom quanto eu tenho na minha casa, eu quero dar para a casa de Deus, para o local de adoração a Deus. Eu quero dar do bom e do melhor, do fino para a casa de adoração a Deus. Isso vem de um coração generoso, de um coração grato. Cara, show de bola, nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Mas enquanto Davi está oferecendo e desejando fazer uma casa de cedro, Deus está falando de uma dinastia, está falando de gerações, está falando de reis,
de reinado, tá meio que já apontando aqui para o Messias que viria. Deus está falando de coisas que vão muito além. Um templo de cedro, eventualmente ele teria que ser refeito, ele teria problemas, ele teria que ter manutenção. Deus está falando aqui de gerações, de reinado, de longevidade, de bênção, inclusive de uma promessa de que da raiz de Davi viria um rei que reinaria para sempre. O que eu quero que você veja? Eu quero que você contraste essas duas coisas. E você perceba o seguinte: é errado Davi ter desejo de ser generoso para com Deus? De forma alguma. Nós vamos ver no capítulo de amanhã que que Davi é muito generoso com Deus. Davi doa do seu tesouro pessoal. Você vai ver amanhã. Coisas inacreditáveis. Davi doa do seu tesouro pessoal para a construção do templo. É errado? Nada de errado. Mas o que eu quero que você veja é que o que Deus promete para Davi é muito maior do que o que Davi promete para Deus. O que Deus dá para Davi é muito maior do que Davi pode dar para Deus. E esse é um princípio que a gente precisa entender a respeito da nossa generosidade. Tem momentos em que Deus move no nosso coração para nós doarmos, para nós nos doarmos, para nós fazermos algo em prol de alguém. Isso pode ser em prol da casa de Deus, da igreja, que seria hoje, pode ser em prol de uma pessoa, mas Deus vai mover no nosso coração dizendo, cara, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero doar alguma coisa aqui em prol de uma causa, seja ela qual for. A causa aqui é um templo para Deus. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando Deus move no seu coração para ser generoso para com alguém ou com alguma coisa, Deus nunca fica devendo. Não tem como você ser mais generoso do que Deus vai ser generoso de volta contigo. Porque Deus ama a obediência. Quando Deus toca no nosso coração e a gente obedece, a gente quer empenhar recursos ou tempo, né? A gente tem 3 recursos: tempo, tesouro e talento. Quando você doa do seu tempo, quando você doa do seu tesouro, quando você doa do seu talento para alguma causa, não tem como você ser mais generoso do que Deus. E você vai ver, se você fizer isso, se você for movido por Deus, você vai ver Deus movendo, você vai ver Deus retribuindo, você vai ver Deus abençoando você mais do que você conseguiu abençoar alguém. Você vai ver Deus agindo em seu favor, né, de certa forma, abençoando você à medida que você obedece Ele, buscando abençoar outras pessoas. Agora, equilíbrio aqui para nós. Então eu vou ser generoso com as pessoas para que Deus seja mais generoso comigo. Eu vou dar 10 para Deus me dar 100. Não, isso é conversa para boi dormir, tá? A gente não controla Deus. Qual que é o problema da teologia da prosperidade? Ah, já que eu quero 100, eu vou dar 10. Aí Deus vai ter que me dar 100. Quem está controlando quem aqui? Na teologia da prosperidade, eu controlo Deus. Eu dou 10, Deus tem que me dar 100. Eu estou controlando, eu estou mandando. Eu sou o cara que manda em Deus. O que está óbvio nesse texto é que quem manda aqui é Deus. Ô Davi, fui eu que tirei você lá da pastagem, tá? Só lembra, né? Que eu tirei você lá da pastagem, fiz você o soberano sobre Israel, cara, fiz tudo isso aqui. Então, quem está sendo generoso aqui, quem está comandando o negócio aqui, sou eu, né? E não é Davi que está comandando a situação aqui, mas é Deus que está vendo um coração de Davi que quer ser generoso. E Deus está dizendo, cara, legal, você quer ser generoso e vai chegar o momento para Davi ser generoso, nós vamos ver isso no capítulo de amanhã. Mas, Davi, não tem como você ser mais generoso do que eu serei contigo. E o que Deus está procurando hoje em mim e você pessoas que estejam dispostas a terem o seu coração tocado e instruído por Deus. Aqui, Davi teve o seu coração tocado, um desejo de abençoar, um desejo de compartilhar um pouco do recurso, e lembra que esse recurso pode ser tempo, tesouro, talento, um pouco do recurso dele com outras pessoas. E quando nós somos obedientes a Deus, quando nós permitimos que o nosso coração transborde de generosidade para com alguém ou para com alguma causa, Deus
nunca fica devendo. Sempre a gente recebe muito, muito mais do que aquilo que a gente compartilhou. Isso não é usado para a gente manipular Deus, isso não é usado para a gente controlar Deus, a gente não usa isso como moeda de barganha para com Deus. Mas é importante que a gente aprenda esse princípio, porque às vezes Deus move no nosso coração para abençoar, e a gente fica assim, mas como é que eu vou fazer, né? Porque vai fazer falta, vai que faz falta, será que eu consigo, será que eu posso? Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, se Deus está movendo no seu coração, se Deus está movendo no seu coração, faça. Se Deus está, não é você querendo fazer, eu vou dar 10 para Deus, Deus me dá 100, não é você, mas se Deus está movendo no seu coração, faça, porque quando você está prometendo dar um templo de cedro, Deus está prometendo uma dinastia. Se Deus está movendo no seu coração para ser generoso, seja obediente, se doe sim, dê do seu tempo, do seu tesouro, do seu talento para pessoas e para causas, e você vai ver Deus retribuindo com muito mais do que você poderia dar. Um homem pode dar um templo de cedro, mas só Deus pode dar uma dinastia. Só Deus pode estabelecer um trono. Então, eu quero libertar você aqui em nome de Jesus e incentivar você que quando Deus mover no seu coração para você fazer alguma coisa, que você possa entender. Se eu for obediente, se eu for instruído pelo Espírito Santo, se não for uma ideia só minha, só um desejo meu para mim, mas for realmente para Deus, para honrar a Deus, porque o Espírito Santo colocou no meu coração, não tenha medo de ser generoso. Um dos valores da nossa igreja é generosidade. Nós dizemos na PIB que nós somos generosos porque nós entendemos que o investimento com maior retorno é o investimento em pessoas. Presta atenção. O investimento com maior retorno que você pode fazer, mais do que bolsa de valores, criptomoeda, o que você quiser investir em imóveis, né? O investimento com maior retorno é o investimento em pessoas. E quando Deus move no meu coração para investir em pessoas ou em causa, ou na causa de Deus, ou num vizinho que precisa, ou num irmão do PG que está passando por necessidade, cara, quando eu invisto debaixo da direção de Deus, não somente não vai faltar para você se Deus te instruiu para dar, mas muito provavelmente Deus vai retribuir para você muito mais do que você pode imaginar. Eu e a Julie, nós já contamos essa história, mas cabe aqui como uma história pessoal. Há um tempo atrás, Deus nos desafiou a fazer algumas coisas com as nossas finanças. E nós nos tornamos duplos dizimistas no ano de 2023. E continuamos, graças a Deus, no ano de 2024. Mas em 2023, Deus nos desafiou a fazer isso. E para nós foi um susto, né? Tipo assim, cara, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai fazer isso, né? Duplo dizimista é 20% do seu recurso, né? Tá bom, Deus, se o senhor tá mandando, cara, eu senti, a Júlia concordou, a gente entendeu que era de Deus, ok, vamos fazer, vamos obedecer, mas não é fácil, né? Principalmente que a gente não estava preparado para isso, foi uma coisa que Deus pediu e a gente começou a fazer. Eu já testemunhei isso, mas eu quero deixar como testemunho que afirma aquilo que eu estou tentando passar para vocês nesse capítulo. Durante aquele ano, nós recebemos recursos de parentes, herança que ninguém sabia que tinha, algumas fontes totalmente inesperadas, presta atenção, que mais do que supriram o 10% a mais que Deus tinha mandado a gente dar. A gente já dava 10%, Deus mandou dar 20%. Os recursos que entraram aquele ano de forma sobrenatural para nós, mais do que supriram os 10% a mais. Agora, eu fiz o 10% porque eu queria que Deus me desse mais porque eu estava barganhando com Deus? Nada, zero disso. Eu fiz por obediência à voz do Espírito Santo me convidando a dar um passo de fé e a ser generoso. Eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu descobri o que eu estou tentando passar para você. Já sabia, mas só foi reforçado para mim. É impossível você ser mais generoso do que Deus. Então, se Deus tocar no teu coração essa semana para você abençoar alguém, pode ser uma coisa hiper mega simples, tá? Pode ser uma coisa maior. Se Deus tocar no seu coração para você abençoar alguém, e se vier de Deus, tá? Não faça isso para Deus te retribuir, você não controla Deus, é Deus que controla a gente. Então, se o Espírito Santo colocar no teu coração um desejo, obedeça.
e veja esse princípio se tornar realidade na sua vida também. Amém? Vamos encerrar por aqui, nosso tempo já passou. Quero orar com você, entregando a nossa semana ao Senhor e fique sensível aí ao Espírito Santo e aquilo que talvez ele te convide a fazer. Lembre que não tem só a ver com dinheiro, tá? Eu falei, dei um exemplo de dinheiro, mas nosso recurso é tempo, talento e tesouro. Seja generoso e você vai ver Deus retribuir você de forma extraordinária e exponencial. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado por esse lembrete, por esse princípio de fé, esse princípio divino, esse princípio do reino, de que o Senhor é muito mais generoso. Nós fomos amados antes de nós amarmos o Senhor, porque o Senhor tanto nos amou que o Senhor deu o seu Filho. O Senhor é o Pai da generosidade. Deus, eu te agradeço porque quando nós nos movemos também em generosidade, o Senhor fica mais do que feliz em nos retribuir, muito além do que a gente poderia imaginar. Eu oro, Deus, para que o Senhor crie em nós um coração generoso e sensível ao Teu Espírito Santo. E que, se alguém sentir essa semana um desejo de fazer alguma coisa para alguém, Pai, eu oro para que eles possam ver a Tua mão sendo generosa de volta com eles e que isso possa nos destravar para uma vida de generosidade, de sensibilidade ao Teu Espírito Santo, de doação, que possa ser muito rica, muito verdadeira, muito didática para nós. Pai, peço Tua bênção sobre a semana de cada pessoa, Tua presença sobre o lar, sobre o trabalho de cada pessoa e que o Senhor esteja nos abençoando durante essa semana. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Ótima semana. Nos vemos amanhã para a continuação dessa história. Até lá. Tchau, tchau.